Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje nós pegamos carona no Janeiro Roxo. Trazemos aqui no nosso bate-papo a hanseníase. Essa é uma doença, gente, uma das mais antigas da nossa humanidade. Temos relatos de casos desde 600 anos antes de Cristo. Pois é, e o diagnóstico representa um grave problema de saúde pública nos dias de hoje. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já sabe o caminho. Clicou no link de transmissão e encaminha para essa pessoa a quem o nosso tema Janeiro Roxo vai interessar. Te convido a você fazer parte aqui do nosso bate-papo, encaminhe a sua dúvida, traga pra gente o seu relato. Caso você não queira se expor, a nossa produção terá todo cuidado para manter o seu nome em sigilo. Combinado? É só você identificar ali que você não quer ter o seu nome revelado. Manda sua mensagem para o 0 operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram novo, que já não é mais novo. Você já sabe, caso ainda não saiba, entra lá, @consulta ao doutor HitTV e passe a nos seguir. Diretor, vamos colocar a nossa enquete na tela. Queremos, é claro, a sua participação em Janeiro Roxo. Qual a importância dessa campanha? Informar e acabar com o preconceito, diagnóstico precoce e interrupção da transmissão ou conscientizar sobre o tratamento que temos, sim, gratuitamente. Entra lá e clica nessa opção para os nossos especialistas trazerem para a gente, é claro, mais informação. Gente, só para trazer um dado aqui para vocês, segundo o Ministério da Saúde, hanseníase, o Brasil, ele concentra-se o segundo maior número de casos do mundo. A gente fica atrás apenas da Índia, para a gente só entender um pouco sobre a importância da gente falar sobre esse assunto aqui. Para falarmos então a respeito da hanseníase, recebo e apresento a vocês o Dr. Marcelo Neubauer. Ele é infectologista e acupunturista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o seu público. E recebemos também a dermatologista a doutora Marcela Costa. Temos aqui uma dupla de Marcelo. Marcelo e Marcela, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nosso bate-papo vai ser interessantíssimo porque informação é, como eu sempre digo aqui, todas as tardes, salvam vidas. Informações salvam vidas e isso é muito importante, é para isso que nós estamos aqui. E agora, gente, como vocês viram nessa versão 2025, a gente traz um pouco sobre os nossos convidados, para que você aí do outro lado da tela entenda um pouco sobre qual é o ponto de vista deles, de que forma eles podem agregar aqui no nosso bate-papo. Então vamos conhecer primeiro a doutora Marcela. Vamos lá na nossa tela. Doutora Marcela Costa atua na área há 10 anos. Sua vocação em cuidar de pessoas se encontrou com a dermatologia, criando aí um compromisso em ajudar pacientes a se sentirem bem na própria pele. Olha que bonito isso. A escolha da profissão se firmou na mudança não apenas estética, mas principalmente da autoestima em cada pessoa que ela já atendeu. Ela encara com grande desafio as mudanças que a dermatologia apresenta, envolvendo mais de 3 mil doenças diferentes. E a gente nunca parou para pensar nesse número tão gigante, não é? Que exigem um olhar, é claro, atento e um diagnóstico preciso. Doutora Marcela, gostei muito desse seu relato, achei muito instigante, não é? A gente parar para pensar que estamos sujeitos a 3 mil doenças, isso conhecidas, não é? E o quanto a dermatologia oferece, é claro, desafios e que você está aí para não só ajudar as pessoas na forma estética delas, como na qualidade de vida como um todo. Muito, eu sou suspeita para falar, eu sou bem apaixonada pelo que eu faço e eu acho que é muito legal a gente falar isso, acho que esse número é realmente impactante porque quando as pessoas pensam em dermatologia, elas pensam em creme, pensam em procedimento, que é uma coisa que está muito em voga na mídia, mas a gente tem várias condições de pele que são super relevantes, importantes, impactam muito a qualidade de vida dos pacientes, não só a hanseníase que a gente vai falar hoje, mas várias outras doenças e que tem tratamento que a gente consegue melhorar consideravelmente a qualidade de vida desses pacientes. Graças a profissionais, gente, como a doutora Marcela. E agora vamos conhecer a respeito do doutor Marcelo Neubauer. Ele atua na área há 30 anos e nunca se imaginou em outra profissão, o que torna a escolha ainda mais assertiva. Seu grande diferencial está na sua rotina, que é dividida, olha só, gente, entre os atendimentos e a sala de aula, já que ele é professor em
3 universidades. Seu desafio é diário, já que praticamente 100% dos casos que ele atende envolve a busca aí por um diagnóstico e definição do melhor tratamento para pacientes que já passaram sem sucesso por várias outras especialidades. Isso que é muito curioso, não é, doutor? Que os pacientes que chegam no seu consultório são aqueles que já não tem mais em que porta bater, mais ou menos isso, não é? Muitas vezes, a gente costuma dizer que quando você não sabe mais o que fazer com o paciente, manda para o infectologista ou para o reumatologista. Né? E isso é um fato, porque, inclusive, eu acabo fazendo alguns diagnósticos de doenças reumatológicas, muitos diagnósticos de doenças infecciosas. O meu consultório acaba sendo um consultório meio doido, porque é uma mistura de acupuntura com infectologia, né? Que são duas áreas que, apesar de parecerem ser tão distintas, têm vários pontos em comum. Tanto que eu tenho pacientes de infecto que acabam convertendo para acupuntura e vice-versa. E, inclusive, gente, porque eu imagino que para você chegar no diagnóstico do paciente, você precisa trabalhar muito o diálogo, a conversa, entender muito o que acontece com aquele paciente no seu íntimo, não é? Para você, de fato, conseguir adotar um tratamento. Exatamente. A minha consulta é uma consulta demorada. Eu dificilmente, numa primeira consulta, gasto menos de 1 hora. Entre uma boa conversa com o paciente, um bom exame físico. Eu sou professor na PUC de Campinas da disciplina de semiologia. Semiologia é a área onde a gente ensina os estudantes de medicina a tirar história e fazer exame físico. Então, eu me obrigo a ter uma história bem feita, gente. E me obrigo a ter um exame físico muito completo para poder ajudar o meu paciente. Porque as doenças, elas vão muito além daquilo que, infelizmente, muitas vezes a medicina tem, né, a oferecer. Muitas vezes as nossas doenças, elas estão associadas a estilos de vida, a nossa convivência social, enfim, e aí precisa de bons profissionais para fazerem essa interpretação. Porque se a gente for só na causa e consequência, sintoma e possibilidade, a chance de chegar a um diagnóstico de fato é muito inferior. Sim, com certeza. Assim, mas eu diria que um bom clínico, ele consegue chegar só com uma boa história, um bom exame físico, num diagnóstico correto, em pelo menos 80% das vezes. Que bacana. Para isso, precisa ter uma escuta extremamente ativa. Com certeza. Por falar em escuta ativa, sei que você está atenciosíssimo, prestando muita atenção no nosso programa. Vamos então começar falando a respeito da hanseníase, doutor. Que doença é essa? Vamos lá. A hanseníase, que no passado era chamada de lepra, termo que nós não gostamos de usar porque ele tem um caráter pejorativo muito forte e porque muito do que se diagnosticava como lepra antigamente, na verdade, era mais do que a hanseníase. Eram outras doenças crônicas de pele que eram taxadas como lepra. Então, vitiligo, psoríase e outras doenças crônicas de pele acabavam recebendo essa denominação. A hanseníase é uma infecção. Até uns anos atrás, a gente acreditava que era por uma única bactéria que causava hanseníase. Hoje a gente sabe que tem duas. Foi isolada uma segunda bactéria causando hanseníase no México. Isso tem menos de 10 anos. E ela é uma infecção que ela não é uma infecção da pele, ela é uma infecção dos nervos. Os nervos que são acometidos, como esses nervos chegam na pele, você acaba tendo uma manifestação cutânea. Numa fase muito precoce da doença, o que a pessoa vai notar são manchas esbranquiçadas, e essas manchas elas têm uma sensibilidade ao tato menor, tanto que quando a gente tem um paciente que tem uma queixa desse tipo de mancha, a gente precisa testar se a sensibilidade daquela região está maior. Se a gente não lembrar de fazer isso, a gente não faz diagnóstico, não é verdade? Muito comum, e a gente tem muitos profissionais, eu acho que não tem muita consciência em relação e treinamento em relação a isso. Então, é muito comum que os pacientes demorem muito para ter o diagnóstico, né? Realmente, a manifestação cutânea, muitas vezes, é a primeira manifestação, né? E aí o paciente fica com aquelas lesões que às vezes podem ser esbranquiçadas, mas também às vezes podem ser avermelhadas ou acastanhadas, dependendo da manifestação, que vão aumentando em número. Não é uma mancha que vai e volta, geralmente é uma mancha que ela fica fixa naquele lugar.
né? E vão surgindo outras. E além dessa alteração de sensibilidade, que é a sensibilidade ao tato, né? Que ele já mencionou, mas também ao calor, né? Quente e frio, que a gente testa no momento diagnóstico. A gente pode fazer o teste também com estesiômetro, que é uma ferramenta que a gente pode usar dentro do consultório para fazer teste dessa sensibilidade tátil. A gente tem queda também, muitas vezes, do pelo e diminuição do suor nessas manchas. Isso também é uma dica importante, valiosa. Entendi. Então, por exemplo, para que um paciente entenda que essa pode ser uma suspeita, o que ele precisa levar em consideração? Eu acho que ele precisa levar em consideração uma mancha que não vai embora, Tá. né? Eu acho que uma mancha que persiste, uma mancha que não tem pelos, tem um que diâmetro não tem específico, suor. ela pode ser tanto pequenininha ela pode ser de quanto vários maior. tamanhos diferentes, é. Tá. E tem alguns pacientes que têm poucas manchas e pacientes que têm muitas manchas. Mas mesmo aquele paciente que tem poucas, precisa ter esse alerta, né? Ó, tem muito tempo que eu tô com essa mancha, eu não fui examinar ainda. Acho que é um alerta para a gente realmente marcar uma consulta e ser examinado. Existem regiões específicas onde essas manchas aparecem ou elas podem aparecer em qualquer região? Elas podem aparecer em qualquer região. Entendi. Agora então, doutor, entendendo um pouco mais a respeito dos possíveis, das consequências do caminhar dessa doença no corpo, né? A gente tem aí o entendimento dessas manchas que podem surgir, mas de que forma o nosso corpo é acometido? Bom, existem... A hanseníase é uma doença de múltiplos espectros. Eu tenho dois extremos, que são os clássicos, que é a forma virchoviana e a forma lepromatosa. Na forma, me corrija se eu falar besteira, por favor, que é mais a sua área do que a minha. Essas classificações, elas são bem... existem várias classificações diferentes, né? Mas realmente o básico é isso, são esses dois então, polos. assim, uma dessas formas, que é a forma virchoviana, eu tenho pouca resposta do corpo e eu tenho muita bactéria. Tá. No outro extremo, eu tenho muita resposta do corpo, muito processo inflamatório e com poucas bactérias presentes. Então, normalmente, as formas que a pessoa tem pouca bactéria, porque tem muita resposta inflamatória, essa é uma pessoa que ela transmite menos a doença. Já é uma doença cuja transmissão não é simples. Você pode ter uma pessoa contaminada numa casa e as outras não, porque ela realmente é uma doença de transmissão difícil, que você precisa ter um convívio prolongado para poder adquirir. Com o passar do tempo, essas lesões nos nervos podem levar, inclusive, a quadros dolorosos. É muito comum, infelizmente, pessoas que cronificaram na hanseníase sofrerem de um tipo de dor que nós chamamos de dor neuropática, uma dor da lesão do nervo. São dores, às vezes, muito intensas e difíceis de serem tratadas. As dores nos nervos já são dores bastante agudas. Essa tem uma característica diferente ou ela é uma dor de nervo, assim como, por exemplo, outras? Olha, as dores neuropáticas, ao contrário, elas tendem a ser dores mais crônicas do que agudas, mas são dores intensas, normalmente acompanhada de outras sensações táteis. Então, a pessoa pode sentir choques, a pessoa pode sentir queimação, a pessoa pode sentir aquela região está dolorosa e, ao mesmo tempo, está hipoestésica, quer dizer, está com pouco tato. A gente chama isso de anestesia dolorosa. São sintomas muito ruins, viu? São sintomas muito dolorosos. Existem casos que eu estava lendo aqui nas minhas pesquisas para fazer, é claro, este roteiro, as perguntinhas, e eu vi que em casos onde as pessoas têm sintomas como dores, perda de sensibilidade, mas não têm as lesões cutâneas, eles devem ser encaminhados a locais que tem um tratamento mais robusto? Olha, se a pessoa, assim, 80% dos casos de hanseníase do mundo estão ou no Brasil, ou na Índia, ou na Indonésia. Se eu tenho um paciente que ele tem uma alteração neurológica, por exemplo, uma perda de sensibilidade, uma perda tátil, eu preciso pensar em hanseníase. Se eu começar, não é um diabetes, não é uma outra doença neurológica, eu preciso pensar em hanseníase e tentar buscar o diagnóstico.
Desculpa, pode Posso falar? acrescentar? Eu achei interessante a gente falar, então, que existem, sim, formas que a gente chama de neural pura, que é uma forma que a pessoa não tem lesão de pele, né? Que é só de nervo. Mas a gente começou falando que a pele, geralmente, é a primeira manifestação e aí a gente tem uma janela de oportunidade. Porque quando o bacilo, ele já ataca os nervos, dependendo do grau de inflamação, a gente já não consegue mais reverter esse dano, né? Então, sim, quando a gente tem forma neural pura, já tem essa sensação de choque, de dor, que indica um dano neural, a gente precisa agir rápido, porque se a gente demora muito para fazer esse diagnóstico e tratar, esse paciente fica com complicações para o resto da vida, né? Então, a gente tem cura, mas dependendo do grau de afecção desses nervos, a gente já não consegue mais reverter esse dano neural. Então, sim, as pessoas que já têm esses sintomas neurológicos, é importante a gente ser bem rápido nesse diagnóstico para instituir o tratamento o quanto antes. Perfeito. Como sempre na medicina, diagnóstico precoce e tratamento precoce fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Daqui a pouco a gente vai adentrar nessa questão do tratamento, qual é o caminho que nós devemos seguir. Mas eu queria entender o que coloca o Brasil nesse lugar como o segundo país com mais casos no mundo. Existe alguma explicação social? Eu acho que é uma questão, acho que existe uma questão social, tá? A hanseníase, infelizmente, é uma doença muito relacionada a classes mais pobres, às classes mais populares. Mas um motivo pelo qual o Brasil tem tanto, eu realmente não saberia te dizer. Você saberia? Eu acho que é uma coisa meio multifatorial, difícil, né? A gente colocar um ponto em uma coisa única, né? Mas eu acho que sim, os estudos mostram realmente que tem relação com aglomerações, né? Então, esse convívio intenso de muitas pessoas no mesmo ambiente, né? É um país extremamente populoso. Exatamente. Então, isso realmente seria uma predisposição. E eu acho que o acesso também, né? Apesar de a gente ter o SUS, muitas vezes, eu acho que por preconceito ou desconhecimento, e aqui a gente está fazendo um papel de educar, né? Por isso que eu fico tão feliz com esse convite, porque é uma doença que muitas vezes as pessoas ouvem falar, mas não sabem o que é. E isso é muito importante. A gente só vai conseguir fazer o diagnóstico se a pessoa chega na frente de um médico e faz essa suposição, né? Ou essa queixa de uma mancha, né? Então, a gente precisa conhecer a doença para poder cortar essa transmissão. Maravilha. Queria entender, de acordo com esses sintomas que a gente está debatendo aqui, que vocês estão trazendo para a gente, quais são as outras doenças que muitas vezes são confundidas? Isso tanto na área da dermatologia quanto na área dessas complicações neurológicas. Olha, existem doenças que causam lesões neurológicas. Acho que a mais prevalente no Brasil, de longe, é o diabetes. Só que o padrão de perda de sensibilidade do diabetes é um padrão diferente, aquilo que a gente chama de padrão em bota e luva. Então, o paciente começa a perder a sensibilidade na ponta dos dedos dos pés e isso vai subindo. Porque o que acontece? São os nervos mais compridos, eles são os mais sensíveis. A hora que essa perda de sensibilidade, que pode ou não ser dolorosa, chega mais ou menos na altura dos joelhos, começa também na ponta dos dedos e isso vai ascendendo. Mas, normalmente, o paciente, nessas alturas, ele já tem o diagnóstico do diabetes porque ele já manifestou outros sintomas. E, assim, é uma perda diferente. A perda da hanseníase, ela tende a ser... Ela não costuma ser simétrica na maioria das vezes. Ela costuma atingir uma perna, pode atingir o abdômen, pode atingir uma das mãos, pode atingir a face. A apresentação é diferente. Dentro da minha seara, da seara como infectologista, eu realmente não consigo pensar em grandes diagnósticos diferenciais. Sei que em dermatologia tem alguns. Tem uma lista enorme, né? Eu acho que dermato... É difícil, não é? Você vê qualquer coisinha na pele e já vai associando com várias outras. Acho que a hanseníase deve de ser uma das últimas opções. Eu acho que se a gente fizer uma boa história clínica, uma boa anamnese, às vezes você já suspeita do diagnóstico antes de deitar o paciente na maca para examinar. Né? Então, acho que depende muito de como você encara a medicina e aí a gente precisa realmente fazer um bom trabalho sempre que a gente está na frente de um paciente, né? Mas pensando em dermatologia, realmente, dermato, as coisas parecem muito, né? Tudo coça, tudo descama, tudo é vermelho ou branco ou castanho, né? Então, assim, para quem não conhece dermatologia... Digo mesmo como aquele paciente que vai no Google buscar informação. Aí, quanto mais a gente joga as coisas do Google e começa a obter os resultados... Aí a gente vai traçar o nosso próprio diagnóstico, fica complicado. Eu acho que as pessoas fazem um caminho muito longo antes de chegar no dermato, né? Eles, eu vou usar a pomada que a vizinha me indicou.
diagnosticou, depois eu vou no Google, eu vou usar aquele outro negócio que sobrou daquela pomada vaginal, para depois, se não melhorar depois de 2 anos, eu vou buscar. E a gente sabe que a hanseníase muitas vezes é uma doença silenciosa, né? Então, os pacientes, eles ficam muito tempo com a infecção antes de expressar a doença, né? Muitos anos, às vezes, de incubação. E muitos anos com as manchas antes de chegar num diagnóstico. Então, pensando numa mancha branca, a gente pode pensar em dermatite, em micose, a gente pode pensar em vitiligo, que ele já mencionou, apesar de, pra gente, o olho treinado é bem diferente, mas para quem é leigo, uma mancha branca pode ser. Pode né? associar. Manchas avermelhadas, tudo, desde uma alergia até uma lesão de sífilis, né? Que são outras doenças infecciosas. Então, existem muitas coisas. E nas fases mais avançadas de hanseníase, a gente tem outras manifestações cutâneas, né? Então, a pele do rosto pode ficar inchada, infiltrada, a gente pode ter perda da sobrancelha, que a gente chama de madarose, que pode acontecer em outras doenças, como na alopecia areata, que é um tipo de queda de cabelo, como, por exemplo, na sífilis também pode dar madarose, né? Então, depende da manifestação, isso pode simular várias doenças. Por isso, gente, a importância de buscar um profissional e não recorrer, é claro, na pomada da vizinha, na dica do fulano, do ciclano, porque esses profissionais sérios estão aí para nos atender e melhorar a nossa qualidade de vida, como a gente já falou aqui a respeito do diagnóstico precoce, ele é essencial para atingirmos a cura, porque hanseníase tem sim cura. Vamos de pergunta da nossa audiência, por favor, diretor, pergunta na nossa tela. Pergunta da Veluma, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Veluma, seja muito bem-vinda aqui à sua consulta. Caso um paciente desconfie de hanseníase, qual profissional e quais exames devem ser feitos? Essa questão do diagnóstico, né, de como é feito o diagnóstico, é importantíssimo. Vamos começar então pelo doutor Marcelo. Olha, em tese, qualquer médico com mínimo de treinamento, ele consegue fazer suspeição diagnóstica. Então, o que o paciente deve fazer é procurar uma unidade de saúde vinculada ao SUS, procurar, se for na rede privada, procurar um dermatologista, procurar um infectologista, para que seja feito esse diagnóstico. Existem exames para se fazer esse diagnóstico e existem coisas que a gente faz na hora de examinar o paciente que ajudam a gente a fazer a suspeição clínica dele. Mas existem exames confirmatórios para estabelecer esse diagnóstico, feitos em qualquer unidade de saúde do Brasil. Portanto, gente, vamos aproveitar o nosso SUS. Doutora? Eu acho que é isso, a gente precisa da suspeição. Então, os exames, eles são sempre complementares, né? A gente pode até comentar sobre os exames, mas o exame independente, ele não pode ser interpretado, né? Você não vai pegar o resultado e saber dizer o que tem lá. Então, o exame, ele parte de uma hipótese diagnóstica. Se eu acho que é hanseníase e eu peço o exame pode me confirmar ou me excluir aquela possibilidade. Então, a gente pode indicar desde uma biópsia de pele, que pode ser feita pelo dermatologista, com relação às lesões ou até uma baciloscopia, que é geralmente o que a gente faz para guiar o tratamento, né? Que é um exame que a gente faz a coleta da linfa na região do lóbulo da orelha, na lesão de pele, no cotovelo, e a gente consegue observar o bacilo e ver se aquele paciente é multi ou paucibacilar para guiar o tempo de tratamento, né? Dependendo se houver lesões nervosas, a gente pode pedir ultrassom também, né? Para ver o espessamento desses nervos. Então, existem vários exames que podem ser feitos. Perfeito. Vamos de mais pergunta da nossa audiência. Pergunta na tela. Pergunta agora do Fabiano, de Goitacazes, Rio de Janeiro. Fabiano, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo, na sua consulta. Boa tarde, Dani Doutores. Como diferenciar visivelmente o câncer de pele da hanseníase? E aí, doutora? Vamos lá, a gente está coladinho Janeiro Roxo no Dezembro Laranja, né? Dezembro Laranja foi mês de conscientização do câncer de pele. Então, eu vou abrir uma brechinha aqui no programa para comentar que o câncer de pele é responsável por 33% do diagnóstico de câncer no Brasil. Né? Extremamente comum e a gente precisa também falar sobre ele. Eu vou dar algumas dicas de como suspeitar de câncer de pele para vocês perceberem como é diferente, né? Então, o câncer de pele existem 3 tipos principais. Os tipos mais comuns que são relacionados à exposição solar, que são carcinoma basocelular e espinocelular, eles geralmente se apresentam como uma bolinha ou uma ferida que não cicatriza, que às vezes sangra, né? Que às vezes tem um brilho meio perolado. Muitas vezes, quando ele é muito inicial, só o dermatologista realmente que vai identificar no exame físico. Mas geralmente é uma coisa que surgiu nova e que não cicatriza.
camisa, numa área mais exposta ao sol, orelha, rosto, braços, né? Isso geralmente é mais comum. E quando a gente pensa em melanoma, que é o mais agressivo, geralmente é uma pinta que tem mais de uma cor, mais de 6 milímetros e que ela é assimétrica, ela tem bordas que não são regulares, ela é diferente de um lado do outro, isso também pode ser um câncer de pele. Então, geralmente não é uma mancha branca, uma mancha avermelhada, sem pelo, como a gente falou da hanseníase, então realmente é diferente. Através dessa explicação aqui da doutora, dá para diferenciar bem. Mas caso você tenha qualquer dúvida, o melhor caminho, é claro, é buscar um profissional, buscar um dermatologista, combinado? Então, seguindo aqui no nosso bate-papo a respeito da hanseníase, doutor, existe algum grupo de risco para essa doença? Olha, pessoas de classe social mais desfavorecida, que moram em lugares aglomerados, pessoas que moram em cortiço, pessoas que moram em favela, onde você tem uma maior facilidade de disseminar esse bacilo. Grupos de risco, como você, é mais pelo contato social mesmo. Um tipo que tenha um risco aumentado por questões de saúde, não. Entendi. E aí a gente sabe também que o diagnóstico em crianças é um marcador de alta transmissibilidade da doença, né? Então, isso é um marcador que, infelizmente, é positivo no Brasil ainda. A gente tem muitos casos em crianças, então a hanseníase não afeta só adultos, afeta idosos, afeta crianças. Então, a gente precisa estar atento a essas populações também que podem ter hanseníase. Maravilha. Com relação à transmissão, doutor, essa é uma doença que transmite, obviamente, mas a transmissão é baixa. É baixa. A transmissão ela tem um caráter respiratório, tá? Quer dizer, a pessoa elimina a bactéria ao respirar e outras pessoas se contaminam. Só que o que acontece? A pessoa elimina poucas bactérias e você precisa de uma quantidade mínima de bactérias sendo inaladas para provocar a doença. Por isso é uma doença de transmissão difícil. Muito mais difícil, por exemplo, que a tuberculose. Tem algumas estatísticas aí, eu acho que é legal só para a gente visualizar, só para complementar o que o doutor Marcelo já falou, mas de 95% de nós que tivermos contato com a hanseníase, só 5% das pessoas vai pegar, né? 95% das pessoas já tem como se fosse uma imunidade, né? Não tem essa susceptibilidade. Então, para ter hanseníase não é só ter o contato, você tem que ter essa susceptibilidade para pegar também a doença. Então, por exemplo, pessoas com um volume grande de familiares que convivam numa mesma casa têm maior chance. Se eu estiver, é claro, em locais públicos como metrô, shoppings, eu estou mais sujeita, certo? Mas o contato, ele precisa ser um contato contínuo. Por isso que eu dei agora 2 exemplos, mas eles são exemplos que, eu, de fato, tenho um risco maior. O segundo, que é num shopping, num metrô e tudo mais, o risco é muito baixo. Sim, é muito baixo, porque é uma doença difícil de ser transmitida. E uma coisa que a gente precisa se lembrar, a partir do momento que você começa a tratar a pessoa, rapidamente ela deixa de transmitir. Então, por isso, inclusive, a importância do diagnóstico precoce. Exatamente. Agora, doutor, quando eu falo sobre o período de incubação, esse é um fator preocupante, não é? Sim, porque o período de incubação da hanseníase pode ser décadas. Olha só, gente. Ele pode variar de 6 anos até 10 anos. Até mais, se bobear. Até mais. Até mais. Olha só, então eu posso estar, por exemplo, agora com hanseníase e não ter o menor conhecimento disso. Exatamente. E aí a gente perde o fio da meada, né? Porque quando a gente faz um diagnóstico, aonde que essa pessoa se contaminou? Por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico e fazer o rastreio dos familiares das pessoas próximas, né? Porque às vezes existem outras pessoas ali contaminadas e que a gente não tem sintoma ainda, né? As pessoas ainda estão assintomáticas ou no período de incubação, né? Então, a gente tem uma oportunidade aí de você fazer o diagnóstico para você se tratar e se curar, mas você proteger também os seus familiares. Porque se você estiver contaminado, você pode passar para eles. Olha só, e se a gente pensar que, como eu disse no comecinho do programa, estamos diante de uma doença que tem registros de 600 anos antes de Cristo e hoje em dia ela continua sendo uma preocupação de saúde pública, aí a gente pensa que pouco foi feito? Ou é uma suposição minha? Olha, a questão é o seguinte, a hanseníase foi tratada durante muito tempo de uma maneira muito equivocada. Porque você fazia diagnóstico de hanseníase, você pegava essa pessoa e você isolava essa pessoa do mundo. Isso, inclusive, trazia uma carga de preconceito muito ruim. Nós estamos falando de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Sendo que
o tratamento da doença ele foi desenvolvido no século XX. Até então, você tinha uma doença que você não tinha controle, você tinha essa doença se espalhando. E hoje o grande problema é que muita gente não faz diagnóstico, está transmitindo essa doença por aí, novos casos acontecem, muitas vezes esquece-se de fazer esse rastreio na casa, então eu tenho um caso numa residência, eu preciso olhar as outras pessoas sem nenhuma carga de preconceito em cima disso. Eu quero apenas fazer o diagnóstico de uma doença e tratá-la. Essa doença, ela não tem uma carga moral de forma alguma. Isso é muito importante, porque isso também é um impeditivo para as pessoas buscarem, né, atendimento. Esse preconceito, esse receio de informar a família e fazer esse rastreio é uma forma de proteção, né, é uma forma de interromper essa cadeia de transmissão e a gente precisa falar sobre isso. Realmente é uma doença que tem uma carga histórica muito grande, né, e até a década de 50 a gente não tinha opções de tratamento, as opções de tratamento medicamentosas começaram a surgir na década de 50, na década de 80 que a gente começou a ter poliquimioterapia e aí desde então a gente tem mais de 25 milhões de curados no mundo, desde a instituição desse tratamento, né? Que é o tratamento que está disponível no SUS, claro que agora com drogas mais modernas, esquemas mais adequados, né? Mas é importante a gente falar sobre isso. E, gente, se você quer saber mais a respeito desse tratamento de uma doença que é uma urgência, é uma grande questão, trazemos, é claro, à tona, né, esse Janeiro Roxo, para falar sobre uma doença que tem tratamento, sobre uma doença que tem cura e que está à nossa disposição. A gente só precisa, é claro, quebrar os preconceitos. E estamos aqui para isso, gente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Janeiro Roxo para falar a respeito dos tratamentos. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, a Consulta ao Doutor embarcou no Janeiro Roxo. Estamos batendo um papo a respeito da hanseníase. Pois é, estamos falando sobre sintomas, formas de diagnóstico, formas de tratamento. Vamos adentrar agora e principalmente sobre como combater o preconceito, gente, porque essa é uma das doenças mais antigas da humanidade e existe um grande trabalho para impedir o preconceito. Afinal de contas, essa doença ela atendia pelo nome de lepra e, inclusive, leis foram criadas para tentar extinguir esse preconceito, para tentar mudar um pouco o pensamento das pessoas com relação a uma doença que existe, faz parte do nosso convívio, é contagiosa, mas também tem a sua cura. Ok? Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Te convido a você fazer parte do nosso bate-papo. Aproveita essa consulta que foi marcada para você. Encaminha para a gente seu relato, a sua dúvida pelo 0 operadora 11 3337 5886. E, gente, temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor HitTV. Estamos de endereço novo, caso você ainda não nos siga, não deixe de clicar e passar a nos seguir. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Janeiro Roxo, qual é a importância dessa campanha para você? Na sua opinião, é informar e acabar com o preconceito? É o diagnóstico precoce e a interrupção da transmissão? Ou conscientizar sobre o tratamento que é gratuito e está à nossa disposição? Antes de apresentar aqui para você que acabou de chegar os nossos doutores, você sabia que hoje, gente, no dia 28 de janeiro, esse dia é conhecido como Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo? Essa data, a gente faz referência a um episódio que aconteceu em 2004. Vamos entender juntos um pouco mais sobre essa data. Embora o trabalho escravo remonte a séculos passados, infelizmente ele ainda persiste no Brasil. Em 2004, o massacre de Unai revelou o preço da luta contra essa exploração, com a morte de auditores fiscais enquanto investigavam denúncias desse tipo de crime. Este dia é um chamado à ação. Precisamos de todos, sociedade, governo e cidadãos. Juntos, podemos erradicar o trabalho escravo moderno, ou trabalho análogo à escravidão e garantir a dignidade de todos. Denuncie.
Lute por um futuro livre de exploração. Diga não ao trabalho escravo. Pois é, gente, é preciso que juntos nós falemos não ao trabalho escravo, porque infelizmente tantos anos depois nós ainda estamos vendo tipos de trabalho análogos à escravidão, enfim, e esse combate ele faz parte de cada um de nós. Nós juntinhos, cada um, podemos nos unir e mudar esse mundão afora. Combinado? Bom, para o nosso bate-papo, para você que chegou agora, neste exato momento, estamos conversando com Marcelo Neubauer, infectologista e acupunturista, e também com a doutora Marcela Costa, dermatologista. Aproveito, é claro, para agradecê-los por essa conversa tão enriquecedora que a gente está tendo nessa tarde. Gente, doutor, vamos seguir falando a respeito das complicações. O que pode acontecer com o indivíduo caso ele negligencie esses avisos, esses pequenos sintomas que a gente comentou aqui agora? Quais são as possíveis evoluções desses quadros, né, dessa doença? Olha, a complicação que eu diria que é mais grave é a lesão do nervo levando a quadros de dores neuropáticas crônicas. Difícil de tratar. Tá difícil, como toda dor neuropática, ela é difícil de ser tratada. Ela requer uso de analgesia por tempo prolongado. O tratamento ele é um tratamento multidisciplinar, então envolve acupuntura, envolve fisiatria, envolve medicação e normalmente são anos de tratamento com o paciente sentindo dor. Então, principalmente, o que a gente quer evitar, acho que a complicação que a gente mais tem medo é a dor neuropática. Existem outras complicações, a doença. Deformidade, é verdade ou é um mito? Deformidade? Deformidade. A deformidade, principalmente quando você tem um processo de anestesia, a pessoa acaba se machucando, não percebe e acaba lesionando por conta disso. É muito mais por conta disso do que por conta da doença. E a doença, ela tem algumas características. Podemos dizer que tem deformantes, né? Por exemplo, a infiltração da pele, a perda da sobrancelha, a perda do cílio. A pele ela pode ficar infiltrada, pode ficar grossa, isso normalmente não reverte. Isso, pode levar a mão em garra também, né? Pé caído, que são... Por lesões neurológicas, é. Entendi. Então, conforme o tempo vai passando... O que o doutor Marcelo comentou foi exatamente isso. Por exemplo, se a pessoa não tem a sensação, às vezes ela está caminhando e o sapato está machucando. É como se fosse uma neuropatia do diabetes, exatamente, né? A gente perde a sensibilidade e faz uma úlcera no pé. Então, uma ferida no pé por não sentir onde está machucando. Ou, às vezes, faz uma queimadura grave quando está cozinhando porque não sente que a panela está quente, tá? Então, essas são algumas lesões que podem acontecer. E isso é gravíssimo, não é, gente? Porque a falta da sensibilidade é uma coisa que é extremamente necessária. A dor, ela é um fator limitador que avisa pra gente que a gente não deve se comportar de tal forma, que a gente não deve, sei lá, continuar fazendo uma determinada atividade. Se a gente deixa de sentir essa dor, obviamente, isso pode levar a grandes complicações. Existe uma doença que se chama anestesia congênita. A criança ela nasce com a incapacidade de sentir dor. São crianças que normalmente não sobrevivem à adolescência. Olha isso, que interessante. Com lesões graves, com lesões deformantes. É aquela criança, por exemplo, que ela não sente dor, então ela fica se cutucando. E acaba fazendo feridas. Ela tem uma apendicite, ela não tem dor. Ela tem uma pedra no rim, não tem dor. Então, assim, a dor ela é um sinal de alerta muito importante. E eu imagino que para os pais seja um grande desafio até você perceber que o seu filho tem essa doença, é extremamente complicado. Vamos seguir, gente? Não, temos uma perguntinha aqui da nossa audiência. Vamos então para essa pergunta na nossa tela, diretor. Pergunta é do Elias, né, de Macaé, Rio de Janeiro. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde. Minha nora apresentou bolhas estranhas em todo o corpo. Já ficou internada, tomando vários tipos de remédios, mas nada melhora. Eu não sei o que podemos fazer. Elias, nós temos imagens para que os nossos doutores consigam avaliar? Olha só, temos aí uma mão com... Parece uma urticária bolhosa, não é, doutora? Eu acho que eu vou assumir aqui, então. A gente está falando de pele, né? Temos mais uma outra imagem? Só pra gente... Isso, tá. São essas duas imagens, não é? Que o Elias mandou pra gente.
Dani, então existem muitas doenças que podem dar bolhas, né, na pele. A bolha, ela indica que tem um processo de inflamação que está descolando as camadas da pele, né? A gente pensa na pele como uma camada única, um lençol, mas na verdade ela é várias camadas de bolo, né? Tem várias conexões ali entre as camadas diferentes da pele e dependendo da inflamação, isso pode fazer com que ela se destaque e se descole e forme a bolha. Isso pode acontecer quando a gente faz uma queimadura grave, com certeza você já se queimou na cozinha e teve alguma bolha, ou às vezes queimadura até de sol nas pessoas que são muito brancas também pode dar bolha, mas isso pode acontecer por alergia a alguma medicação. E existem algumas doenças bolhosas que são autoimunes, é como se o seu sistema imunológico estivesse atacando uma daquelas âncoras que fazem a conexão das camadas da pele. Então, para a gente fazer o diagnóstico exatamente do que é, a gente precisa de uma boa anamnese, um exame físico e muitas vezes a gente vai precisar de biópsias para poder fechar esse diagnóstico e tratar essa paciente. Então, a minha indicação é que ela procure uma unidade de saúde. Inicialmente, ela provavelmente vai passar com um médico da família ou com um clínico que vai dar o prosseguimento para ela passar com um dermatologista, que é o profissional mais indicado para investigar esse caso. E principalmente porque, como Elias comentou com a gente, ela já esteve no hospital, fez tratamento, então agora vale ela marcar essa consulta e adentrar um pouco mais na especialidade que ela precisa para conseguir fazer os exames que ela tanto precisa, né? Exatamente. Quais são os exames, só para que ele saiba, né? Quais são os exames que podem ser determinantes e indicar um caminho? A biópsia de pele eu acho que é super importante nesse caso, mas tem que ser muito bem direcionada para o lugar certo da pele, né? Então a gente vai precisar de mais de uma biópsia de pele e às vezes alguns exames de sangue, mas eu acho que o exame físico e a história são super importantes. E aí ela vai fazer essa investigação muitas vezes num âmbito ambulatorial, né? Fora de um hospital. A menos que ela esteja muito grave, realmente a investigação vai ser feita dentro do consultório, numa consulta e um acompanhamento. Por isso que aí a abordagem é completamente diferente e, de repente, nessa próxima circunstância, ela consiga, de fato, ser ouvida e ter uma anamnese pontual. Adequada, exato. Muito obrigada, viu, Elias, por compartilhar com a gente esse seu desconforto, não é? Porque quando a gente tem um familiar que não consegue ajuda, um familiar que está precisando, a gente busca caminhos. Eu achei muito bacana o seu pontapé de, vou mandar mensagem para o programa Consulta ao Doutor, vou aproveitar os doutores que estão ali à disposição, que podem direcionar. Obviamente, não iremos aqui trazer nenhum diagnóstico, mas pelo menos um caminho para que você consiga, é claro, ajudar a sua nora. Combinado? Temos mais pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na tela, aproveitando que a nossa audiência está extremamente participativa hoje. Pergunta da Luna, do Rio de Janeiro, mais uma carioca aqui no nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Minha tia, que está grávida, acreditou ter pego micose em uma praia, porém era hanseníase. Descobriu tarde e ficou com os dedos travados. Olha aqui sobre as complicações. Quais os riscos de pegar hanseníase durante a gravidez? É realmente possível se contaminar nas praias? Doutor Marcelo. Olha, é difícil dizer que ela pegou essa hanseníase na praia. Aliás, eu diria que é altamente improvável que ela já estivesse. Ela já estivesse contaminado e coincidiu das primeiras lesões aparecerem nesse período de praia, ou então que ela tenha notado as lesões por causa disso, porque muitas vezes o paciente não nota a lesão imediatamente. Por exemplo, uma lesão na região do dorso, nas costas. Como ela é uma lesão que não é dolorosa, pode passar despercebida por muito tempo. Verdade. Então, a gestação em si, ela não é um fator de risco para a hanseníase, tá? Agora, na gestante, esse tipo de doença costuma ser um pouco mais grave e também a gente tem algumas limitações de tratamento durante a gestação. Alguns dos medicamentos que a gente usa na hanseníase, eles são contraindicados na gestação. Então, o que ela precisa, o melhor conselho que a gente pode dar é que ela procure um médico e faça um acompanhamento rigoroso. Entendi. Inclusive pelo comentário que ela nos trouxe, né, com relação às complicações que ela já teve nos dedos, enfim. Acho que é muito importante esse alerta que o doutor Marcelo trouxe para você, combinado? Seguindo aqui, então, o nosso bate-papo, vamos falar, então, a respeito de tratamento, doutor? Qual é o caminho? SUS. SUS. O tratamento ele é disponível no SUS e, inclusive, alguns dos medicamentos utilizados só são disponíveis no SUS. Eles não existem para venda numa drogaria. Não existe nem chance. Então, o caminho para o tratamento é procurar o SUS.
tem uma suspeição clínica, o médico da unidade de saúde vai encaminhar o paciente para um dermatologista, que é o profissional qualificado para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. O tratamento ele é longo, nós estamos falando de 6 meses a 1 ano de tratamento e não deve ser interrompido, mesmo que o paciente não tenha mais sintoma. Ele precisa tratar corretamente a doença, senão o que vai acontecer é que a doença volta. E existem alguns mecanismos para a gente garantir que esse tratamento vá até o final, né? Então, a gente sabe hoje em dia, sempre houve, mas continua sendo dessa forma, tanto para os pacientes que fazem tratamento de 6 meses, quanto para os que fazem por mais tempo, que existem doses supervisionadas na unidade de saúde. Então, o posto de saúde vai fornecer para você, mediante o diagnóstico, as medicações para você tomar em casa, mas você tem que, periodicamente, uma vez por mês, ir ao posto de saúde e fazer uma dose supervisionada para garantir que você está fazendo o tratamento adequado. Se você sumir ou não for, você vai ser provavelmente procurado por um agente comunitário de saúde para te resgatar, para poder continuar esse tratamento, porque é muito importante a gente interromper essa cadeia de transmissão, né? Então, uma oportunidade da gente pensar em erradicar a hanseníase, isso é possível se as pessoas forem até o final do tratamento. E quando a gente fala sobre interromper a cadeia de transmissão, tem a ver com aquilo que você trouxe lá no comecinho do nosso bate-papo, não é, doutor? Que assim que é iniciado o tratamento, automaticamente você não se torna mais uma pessoa contagiosa. Exatamente. Certo? Com pouco tempo de tratamento, a pessoa deixa de transmitir. E isso é o mais importante, é exatamente o que a Marcela falou, que é quebrar essa cadeia de transmissão. Em tese, como a hanseníase é uma doença exclusivamente humana, quer dizer, eu não tenho reservatório animal, em tese ela é uma doença erradicável. Só que a gente sabe como é difícil erradicar uma doença. Até hoje a gente só conseguiu erradicar uma doença no mundo e foi às custas de vacina, né? Que a gente conseguiu erradicar a varíola nos anos 70 por conta disso. Mas em tese, se eu tratar todo mundo corretamente ao mesmo tempo, eu quebro essa transmissão de uma vez por todas. E como você mesmo enfatizou, uma doença que já é muito antiga, né? Não, e isso daí realmente é uma grande questão, porque quando a gente fala sobre tratamento, eu acho que não tem quem nunca tenha parado de tomar, por exemplo, um antibiótico assim que, minha dor de garganta passou. Certo? E aí, eu imagino que num tratamento longo, imagina, estou trazendo aqui um relato de um medicamento que a gente tem que tomar 10 dias, 2 semanas no máximo. Quando a gente fala sobre um tratamento de 6 meses a 1 ano, a chance do paciente, infelizmente, abrir mão desse tratamento, principalmente gratuito, infelizmente, é grande. E aí, o grande problema, isso é um problema que a gente tem com a tuberculose também, que são 6 meses de tratamento a 1 ano também. Quanto à hanseníase, quando você interrompe o tratamento, você aumenta o risco do aparecimento de bactérias resistentes. Isso para a tuberculose, isso é um problema de saúde pública mundial, a multiresistência da tuberculose, e é causada exatamente porque as pessoas melhoram, elas param de tratar. E na hanseníase isso já existe, a gente estava comentando agora há pouco no intervalo que já existe resistência aos tratamentos iniciais também, e seguramente induzida por tratamento interrompido incorretamente. E isso daí, gente, é uma questão que, infelizmente, precisamos combater. Porque estamos falando sobre uma doença contagiosa, que precisa ser parada e que existe tratamento e esse tratamento é gratuito. Ou seja, não tem por que não fazermos uso desse mecanismo, certo? Queria falar, doutora, a respeito dos tratamentos que nós temos disponíveis, dermatológicos, para ajudar com relação a marcas, sequelas que podem ficar na pele do paciente. Temos à disposição? Quais são eles? Em geral, a pele ela regenera bem, diferente do nervo. Em geral, a gente não tem muitas sequelas dermatológicas, tá? Então, geralmente, as manifestações cutâneas, elas evoluem com o tratamento, né? Se houver alguma mancha remanescente, a gente pode fazer o tratamento com clareadores específicos, se houverem manchas acastanhadas, né? A gente pode fazer tratamentos para tentar voltar a pigmentação da cor, mas, em geral, não há nenhum tipo de sequela dermatológica muito relevante. Eu acho que, realmente, a sequela neurológica é a principal que a gente precisa combater. E aí o diagnóstico precoce, às vezes pela lesão de pele, prevenindo o dano neurológico. Então a pele é uma porta de oportunidade para a gente tratar esse paciente antes dele chegar na lesão neurológica.
Maravilha. E, doutor Marcelo, com relação às dores que são intensas e crônicas, como que a acupuntura pode vir a ajudar um paciente em tratamento? Olha, a acupuntura ela é muito útil nas dores de caráter neuropático, não só como uma medida isolada, mas associada a tratamento medicamentoso também. Mas a acupuntura ela é muito útil no controle dessa dor, sim. Eu consigo diminuir ao longo do tempo a intensidade da dor desse paciente, eventualmente consigo até zerar essa dor. Mas a associação de acupuntura com medicamentos específicos para dor neuropática. Entendi. Então, vale e muito um paciente que estiver enfrentando a hanseníase fazer uso também do tratamento de acupuntura. Com certeza, vai ser útil tratar a doença, claro, mas usar a própria acupuntura para minimizar essas sequelas neurológicas que o paciente pode ter. E aí a gente está falando de quanto tempo de tratamento? Ao longo desse processo de 1 ano? Ou a gente já consegue sentir essa melhora da dor em algumas sessões? Isso é extremamente individual. A dor, eu normalmente, quando eu atendo um paciente, que eu vou agulhar o paciente pela primeira vez, eu não consigo saber qual vai ser a intensidade da resposta, nem o tempo que ele vai precisar trabalhar. Entendi. Que ele vai precisar tratar. Eu consigo dizer isso na segunda sessão, baseado na resposta que ele teve na primeira. E essa resposta ela é muito individual. Entendi. A gente já temos aí um caminho para um paciente que esteja aí sofrendo demais com as dores, além, é claro, do tratamento que está disponível no SUS. Vamos conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Janeiro Roxo, qual a importância dessa campanha? Pedimos a sua opinião e 50% a alternativa mais votada é para informar e acabar com o preconceito. 33% diagnóstico precoce e interrupção da transmissão e 17% conscientizar sobre esse tratamento gratuito que estamos falando agora há pouco. Queria as considerações de vocês a respeito do resultado da nossa enquete, que mensura, é claro, o pensamento do nosso público no Instagram. Olha, o preconceito ele existe, ele deve ser combatido, principalmente porque o preconceito retarda o tratamento, retarda o diagnóstico e retarda o tratamento. Eu costumo dizer que quanto mais eu empurrar com a barriga o problema, mais esse problema cresce. Isso vale para qualquer doença dentro da medicina. E a hanseníase não ia ser diferente disso. Mas o combate a esse preconceito é muito importante. O paciente portador de hanseníase é um paciente estigmatizado. A família sofre preconceito. Olha, o paciente sofre preconceito dentro da família. A família sofre preconceito dentro da sua convivência social, e é preciso quebrar isso. E eu acho que esse preconceito só é quebrado com conhecimento, né? Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre tudo isso. Então, acho que alguns outros pontos vieram aqui que eu queria falar, assim, que acho que podem acrescentar, é que a transmissão que a gente falou, ela não é feita por objetos. Não é você encontrar uma pessoa com hanseníase e ajudar ela a ir a uma consulta, usar o mesmo copo, usar o mesmo prato, isso não transmite hanseníase, né? Então, a gente fala de um convívio muito intenso, pessoas da mesma família que ficam horas juntas, respirando, às vezes tem um espirro, uma tosse. Então, é importante a gente conhecer a forma de transmissão, porque inclusive, aquela pessoa que você... Se a gente lembrar dessa questão da década do vírus, da bactéria incubada, a gente não tem como viver evitando o outro, não é verdade? Exatamente. Então, a gente conhecer como é a doença e entender que a gente pode ajudar e conviver com essas pessoas e que isso não traz um risco adicional para a gente de pegar momentâneo. Mas a gente tem que estimular essas pessoas, amigos, colegas, profissionais que estão ali junto com você, conscientizar essas pessoas para elas conhecerem a doença e, se tiverem alguma suspeita, buscarem ajuda para diagnosticar e tratar. Esse é o melhor caminho, porque hanseníase, gente, tem cura. Muito obrigada, gostaria demais de agradecer esse bate-papo com vocês. Doutor Marcelo Neubauer, infectologista e acupunturista. Deixo para vocês o Instagram dele, marcelo.neubauer, dessa forma como aparece aí escrito na TV. E o telefone do consultório, caso você queira entrar em contato, 0 operadora 19 997 37 3770. Número fácil, hein, gente, de decorar? Doutora Marcela Costa, dermatologista. O site doutoramarcelacosta, com 2ls.com.br, o Instagram doutora.marcelacosta e o telefone também do consultório, 0 operadora 11 3071 3101. Muito obrigada, viu? E agora, o nosso bate-papo, o nosso momento reflexão. Queria te lembrar, gente, que o pior cego não é aquele que não
quer ver, é aquele que finge não ver. Muitas vezes a gente ignora quem está do nosso lado por medo e por preconceito. Um pouco do nosso bate-papo que a gente teve aqui hoje. Mas, gente, é hora de abrir os olhos, de abrir os nossos corações para a realidade do outro. Vamos enxergar, vamos entender e vamos agir. Afinal de contas, a mudança começa em cada um de nós. Muito obrigada por essa tarde juntos. Te espero amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.